Mateus, capítulo de número 14, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Deus é bom. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Mateus 14, verso de número 22. Eu quero agradecer também, aproveitar a minha oportunidade. Eu estou junto com os meus queridos pastores representando a Pão da Vida, com os irmãos, e agradecer a missionária Aparecida Borges, a Joatan Sarinha, por ter escolhido a Pão da Vida para começar esse projeto de vigília nas igrejas. O caráter da Pão da Vida é um povo que ama ajudar. Eu fico feliz por cada um de vocês que sentiram desejo no coração de abençoar essa obra. É uma obra séria. Aqui a acolá, a tia me manda uns vídeos, a coisa mais linda. E eu quero dizer para os irmãos que a gente não tem noção de quanto a pequena oferta ela é necessária num lugar como Moçambique, em algumas comunidades ribeirinhas no Pará, que nós ajudamos também. E que Deus te abençoe, meu irmão. Já faz quantos anos, Tia, que você trabalha ajudando missionários? 14 anos que você ajuda missões. E eu acho muito legal falar para os irmãos que ela começou com pouco, não foi? Começou com R$20 ajudando missões. Então, às vezes a gente pensa, não, Senhor, me abençoe muito. Quando o Senhor me der uma mega cena da fé, aí eu vou abençoar muitos missionários. Mas não, irmão. A Bíblia diz, ser fiel sobre muito eu te colocarei. Então, obrigado a você que ajudou com qualquer quantia. Se for de coração, então valeu. Mateus capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, obrigado por essa palavra. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Abre, Senhor, o nosso coração, para que a gente possa perceber, meu Pai, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Para que a gente possa entender, meu Pai, para que essa noite seja também uma noite de revelação da Tua palavra. Deus nos abençoe com Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14 é um dos textos mais conhecidos dos irmãos. O texto em que Pedro foi capaz de ser o segundo homem até hoje a andar tranquilamente ou mais ou menos sobre as águas. E eu quero falar para vocês que esse texto de Mateus 14 fala muito ao meu coração quando o assunto é vigília. Porque aqui nós temos uma vigília também. Em Mateus capítulo 14, verso 22, há uma vigília acontecendo, até o texto que a gente leu. Que vigília, pastor Gabriel? Uma vigília muito diferente da nossa. A nossa vigília aqui tem glória a Deus, sim ou não? A nossa vigília tem aleluia. A nossa vigília tem alegria. A nossa vigília tem o coral da Pão da Vida cantando bem animado, 1000 graus de unção, 1000 graus de poder. A nossa vigília é alegre, animada e feliz, para a honra e glória de Deus. Só que pensa numa vigília tribulada que esse povo passou aqui.
Pensa de uma vigília, meu irmão, aflita. Eu acho que essa vigília aqui, meu irmão, eu não tinha coragem de fazer igual o Joatã. Eu estou ansioso para ter outra. É melhor não. Em Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso que a gente leu, que foi o verso de número 33, a gente vai ver um perrengue que esses discípulos passaram. No início do capítulo 14, Jesus faz a multiplicação de pão e do peixe, aquela multidão se junta para comer pão, para comer peixe. Jesus diz, os discípulos já de barriguinha cheia, vocês atravessam, já eu encontro com vocês. Ele fica com a multidão, despede a multidão e vai orar sozinho. E uma das coisas que a gente aprende com Jesus é a respeito da vida de oração. Pastor Gabriel, o quão importante é a vida de oração na vida de um crente? Se Jesus, que é Jesus, orou, imagina você. Eu quero falar para vocês, baseado nesse texto, sobre verdades espirituais. A primeira verdade que eu quero falar para você é a seguinte: quando você recebe grandes vitórias, se prepare para batalhas. Quando você recebe grandes vitórias, se prepare para batalhas. A Bíblia Sagrada é recheada de exemplos, onde os homens de Deus, após receberem uma grande honra, após receberem uma grande bênção do Senhor, um grande milagre, foram exatamente na mesma hora provados. E a gente tem aqui no capítulo 14, no verso de número 13 até o verso de número 21, Jesus multiplicou pão e peixe para dar de comer a quase 10.000 pessoas. Ele pegou os pães, pegou os peixinhos de uma cestinha e deu de comer a quase 10.000 pessoas. O milagre foi grande ou não foi? Cutuca o irmão que está do seu lado com o seu ombro esquerdo, diga, acorda, irmão. Não, faz uma zoada aí, cutuca ele, diga, acorda, irmão. Na hora da pregação, na hora da palavra, tem um glória a Deus aqui, irmão. Eles têm que estar comigo. Crente só é bom acordado, irmão. Glória a Deus. O milagre foi grande. E pensa, meus amados e queridos irmãos, quando a gente recebe um grande milagre, vem uma grande batalha pela frente. Já aconteceu isso na sua vida? Você teve uma oração, Deus lhe atendeu, e em seguida teve aquele mar revolto? Após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, lá vai os discípulos sendo provados pelo mar. E não é só nesse texto, a gente tem Moisés diante do mar vermelho. Em Êxodo capítulo de número 14, a gente vê Moisés diante do mar vermelho. Mas a gente se esquece que no capítulo de número 12 e no capítulo de número 13 teve o milagre da Páscoa. No capítulo 12 tem a Páscoa. Deus mata todos os primogênitos do Egito, mas só salvou os que são do povo de Deus. Só salvou os de Israel. Dizimou tudo. O Deus que salvou no capítulo de número 12 conduziu eles até o capítulo 14, diante do Mar Vermelho. No capítulo 12 de Êxodo, no verso 51, a Bíblia diz assim: e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Isso no capítulo 12. No capítulo 14, de um lado montanha, do outro lado montanha. Atrás vem Faraó com panela e cuia, tudo para matar o povo de Deus. E na frente o quê? O mar. O povo se vê angustiado pela direita, se vê angustiado pela esquerda. O povo olha para frente, um mar. Eles estavam com criança de colo. Eles estavam com mulheres grávidas, estavam com gado, estavam com todas as coisas que ele tinha arrumado. Ele tem que ir embora, não dava para passar nadando, irmão. E aí ele se vem. Só que no capítulo de número 14, a Bíblia diz: Moisés recebeu uma palavra de Deus e falou: o Senhor dos exércitos pelejará por vocês e vós vos calareis. Arabaxê candarabiacé. A verdade, meus irmãos, é que todas as vezes que a gente recebe uma grande bênção, a gente enfrenta uma grande batalha. A nossa vida sempre é assim. Pensa, irmão, eu acho que é algo espiritual. O inimigo fica furioso, irado, quando vê crente feliz. Mas sabe de uma coisa? O mesmo Deus que livrou na primeira é o mesmo Deus que livra na segunda, é o mesmo Deus que livra na terceira, é o mesmo Deus que livra na quarta, é o mesmo Deus que livra na quinta. A Bíblia diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem vários exemplos na Bíblia Sagrada disso. Em 1 Samuel capítulo 17, em 1 Samuel capítulo 18, Davi é agraciado pelo Senhor em 1 Samuel 16, Elison.
Ele é ungido. Em 1 Samuel capítulo 16, Jessé vai na casa. Eu acho que eu preguei no Pocinho sobre isso. Foi essa semana? Foi semana passada? Eu não lembro, eu preguei no Pocinho sobre isso. Eu disse, olha gente, eles iam receber o homem mais importante de Israel na casa deles, a família de Jessé. 1 Samuel 16, depois vocês leem. Imagina o banquete que Jessé não preparou. O menino mais feio que tinha, ele mandou para o campo, que era Davi. Disse, olha, você é feio demais aqui, você não pode ficar. Senão o profeta quando vier vai se assustar com você. Aí ele pega e manda Davi para o campo. Só fica lá Eliabe, Abinadab, os irmãos de Davi. Só que quando Samuel chega na casa de Jessé, que vai derramar o óleo na cabeça do irmão mais velho de Davi, o Senhor brada lá do céu e disse, Samuel, não é esse não. Aí ele disse, passa. Vai no segundo, vai derramar o óleo. Quando vai derramar, Samuel, não é esse também não. Olha para o irmão que está do seu lado e seja um crente profético agora. Fala assim para ele, nem é o da direita, nem é o da esquerda, nem é o maior, nem é o menor. Deus escolheu, foi você. Deus escolheu, foi você. Glória a Deus. E quando ele vai passando e não tem filho, Samuel olha, acabou o menino. Aí ele diz, rapaz, tem um pivetezinho, um pirraizinho que está lá no campo. Chama ele. Aí os irmãos de Davi ficam meio frustrados, indignados, pastor Henrique Jorge. Na hora que eles vão se sentar na mesa para comer o cordeiro, Samuel disse, levanta. A gente só senta na mesa quando o rei chegar. A gente só senta na mesa quando o rei chegar. A gente só senta quando ele chegar. Foi uma honra, sim ou não? Só que aí veio 1 Samuel 17. Davi contra Golias. A maior honra da vida dele foi sucedida, melhor dizendo, pela maior batalha. 1 Samuel capítulo 17, Davi venceu Golias, sim ou não? A gente conhece a história. No capítulo 17 a gente vê como Davi vence. E no capítulo de número 18, capítulo 16 ele é honrado. Capítulo 18 ele tem uma grande batalha contra Golias e ele vence. No capítulo de número 18, logo após ele vencer Golias, ele diz, não, o menino já enfrentou os irmãos, enfrentou Golias, acabou por aí. Não, irmão. No verso de número 10 do capítulo 18 diz, e aconteceu que no outro dia, um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e ele começou a desconfiar de Davi. Pensa de um homem que sofreu grandes batalhas, viu? Era batalha atrás de batalha, irmão. Sempre quando você tiver uma grande vitória, você diga, Senhor, me prepara, porque eu sei que vai vir uma grande batalha. O que alegra o nosso coração, o mesmo Deus que deu vitória a Davi sobre seus irmãos, é o mesmo Deus que deu vitória a ele sobre Golias, é o mesmo Deus que deu vitória a ele sobre Saul, e é o mesmo Deus que dá vitória todos os dias a você. Você ficar acordado até essa hora só para dar glória a Deus, meu irmão, é uma vitória muito grande. Você venceu o sono, você venceu a fome, você venceu a preguiça, você venceu o comodismo. Para quê? Para Deus dar vitória a você, meu irmão. Tem batalha, mas tem vitória. Repita comigo, tem batalha, mas tem vitória. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A gente aprende isso. Segundo ponto, muito importante, a gente vê aqui que são provações que vêm da parte de Deus. Uma coisa é quando a gente é provado, quando a gente vai batalhar, porque a gente erra. Existem provações que vêm da parte do Senhor e provações que você vive porque a culpa é sua. É, irmão. Jonas não era para ter sofrido tanto que ele sofreu, não. No capítulo de número 1, Jonas passa por uma provação de ser engolido por um grande peixe. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor disse, vai para Nínive. Ele disse, vou para Tarsis. Mas essa prova aqui, do capítulo de número 14, desse verso que a gente leu, foi uma prova que vem da parte de Deus. Pastor Gabriel, e por que você está querendo dizer isso? Porque a prova, quando vem da parte de Deus, ela vem para aprovar. Repita comigo, a prova que vem de Deus, vem para aprovar.
As provas que o inimigo levanta, as tentações, as coisas, tentação vem para lhe derrubar. A prova, quando vem de Deus, vem para deixar você mais santo, mais crente, mais usado, mais ungido, mais cheio de fogo e mais cheio de glória a Deus. Então, essa prova aqui do capítulo 14 veio da parte de Deus. Perceba que no verso de número 22, foi o texto que a gente leu, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Quem foi que ordenou? Quem foi que ordenou? Não foi Pedro que teve a ideia disso aí? Vamos deixar Jesus sozinho e vamos passar para o outro lado? Não foi a multidão, não foi Pedro. Quem disse para eles entrarem no barco e irem para o outro lado foi Jesus. Meu irmão, aqui tem uma segurança muito grande. Se eu digo para você, vá para tal canto, faça tal coisa, é um determinado ponto. Agora, se Deus te diz, vá para algum lugar, faça tal coisa e haja dessa maneira, meu irmão, você pode ter certeza que força e tudo que você precisar para fazer, Ele vai te dar. Porque quando Deus disse vá, é porque Ele sabe que você é totalmente capaz de chegar do outro lado. Uma coisa é eu falar, nós estamos na Igreja Pão da Vida com um projeto de saúde. Tentando, né? Que hoje os irmãos mandaram uma foto para mim lá na casa do pai comendo pão, bolo e Coca-Cola. Foram para nutricionista semana passada, mas tudo bem, é prova, né? É prova, né? E eu chegar para esses irmãos gordinhos e fofinhos e dizer, vamos correr, você vai correr 10 quilômetros. Diga comigo, misericórdia. Diga comigo forte, misericórdia. Está repreendido, pastor Gabriel, não dá não. A circunferência oval, simétrica do meu corpo não permite. Não vou não. Uma coisa é eu chegar para você e dizer, você vai correr tanto, você vai fazer tal coisa. Outra coisa completamente diferente é eu dizer, você. Outra coisa completamente diferente é Deus falar, levante-se e ande. Quando Deus diz levanta e anda, Sarinha, você levanta e anda. Quando Deus diz marche, você marcha. Quando Deus diz abre a tua boca, você abre. Quando Deus diz atravesse o mar, Ele sabe que você vai chegar do outro lado. É, irmão. Ele disse, entre no barco, vão para o outro lado. Tem aquele hino bem bonito, né? Você vai chegar do outro lado. Olhe para o irmão que está do seu lado. Não deixa ele dormir não e fala assim, irmãozinho. Irmão. Se for uma irmã, você fala irmão. Fala, irmão, não se preocupa. Não fica aflito. Você hoje está vendo o mar revolto. Mas amanhã você vai chegar do outro lado. Mas amanhã você vai chegar do outro lado. Mas amanhã você vai chegar do outro lado, meu irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus que sabe das coisas. Quando Ele diz, você vai ser, se prepara, meu irmão, que não tem outra escolha não. Quero abrir um parênteses. Quando eu abro esses parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu estava estudando no... Presta atenção, fica na sua. Eu estava estudando no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava no meu 3º para o 4º ano. Lá são 4 anos, são 3 anos de médio e o 4º ano é técnico. E uma das profissões que eu descobri lá foi engenheiro aeroespacial. Eu era muito bom com números. Hoje, se você mandar eu fazer uma regra de Bhaskara, meu irmão, eu vou sofrer bastante. Tem gente que sabe nem mais o que é isso. Preocupa não, meu irmão, não importa muita coisa não. Aí, naquela época eu disse, rapaz, para você ter ideia como a nossa turma, no ano que eu entrei era uma turma boa, lá eu acho que saíram uns 15 médicos, uns 10 engenheiros, direto para engenharia civil. Quem queria fazer, o pessoal da nossa turma era tão inteligente que o pessoal que queria fazer passou. Teve uns 2 ou 3 que não passaram no curso desejado. E eu disse, rapaz, eu vou fazer engenharia aeroespacial, eu vou ser piloto de foguete. Hoje eu até brinco dizendo, na época eu queria chegar no céu à força, né, irmão? Você pilotar foguete. E aí eu comecei, disse, eu coloquei isso no meu coração, coloquei no propósito, disse, eu vou ser isso para a minha vida. Comentei até com o pastor Chico Chaga, ele disse, meu filho,
Aquele jeito dele, né? Chegou assim para mim. Meu filho, Deus não lhe chamou para isso não. Chegava para a pastora Jossanete, que é muito mais dura do que o pastor Escuchado, e dizia: meu filho, Deus não lhe chamou para isso não, seu chamado é para ser pastor. Diga: não, pai, não tenho vocação para isso não. Crente dá muito trabalho. 8 anos dentro de igreja, vendo crente de manhã, de tarde, de noite. Pensa, o bicho dá trabalho é crente. É uns crentes que é disfarçado de bode, meu irmão, mas lá no fundo é ovelha. Aí você vai lá e diz: não, vou ser isso não, eu quero, já sei, eu vou ser engenheiro. Engenheiro espacial deve estar ganhando aí seus 50 mil por mês. Um engenheiro aeroespacial diz: vou ser engenheiro, eu vou ajudar a obra de Deus, eu vou botar dinheiro lá dentro. Eu, em vez de fazer previdência privada, eu vou colocar dinheiro na igreja. Deus, você me dê muito dinheiro para fazer isso. Mas não é ver que, meu irmão, que de um tempo para cá, eu percebi que o quanto as minhas escolhas diante de Deus são falhas. Sabe por quê? Porque enquanto você diz eu vou chegar lá é uma coisa, mas você não vai chegar onde você quer. Você vai chegar onde Deus disse que você ia chegar. Você vai ser o que Deus diz que você vai ser. Você não é quem você pensa. Você não é quem você quer. Você é quem Deus quer que você seja. Meu irmão, quando Deus diz para você, entre no barco e passe para o outro lado, é porque, meu irmão, você vai ter que entrar no barco e vai ter que passar para o outro lado. Ainda que você pegue um navio para ir para a direção contrária, nem que seja dentro de um peixe, mas você volta para o lugar que Deus quer que você venha. Ora, eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo. Meu irmão, te aquieta. Deus é que sabe o que você vai ser. Deus é que sabe quem você é. Deus conhece sua vida, não você. A Bíblia diz que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Jesus diz para você: não são os meus pensamentos maiores que os teus, não são os meus planos mais altos que os seus. Deus sabe de tanto, que Davi no Salmo 139 disse: antes que a palavra viesse na minha boca, Deus já disse a palavra que ia sair. Sabe o que é isso, meu irmão? Antes de você falar, eu não vou, Deus disse: cala a boca, porque você vai sim para onde eu quero que você vá. Olha para o seu irmão e diga: fique quieto. Só abra a boca para glorificar. Crente murmurão não tem lugar na vigília da igreja Pão da Vida, não. Crente murmurão não tem lugar aqui, não. Ele disse que eu ia entrar, que eu ia chegar do outro lado, e adivinha só, não é que eu entrei no barco, passei pela tempestade, mas do outro lado eu cheguei. Existe algo lindo do plano de Deus. Eu tenho até que horas, tia? O papel está aqui, né? Eita, Jesus. Espera aí. Está aqui, achei, pronto. Olha só, existe algo lindo no plano de Deus, que Deus não diz a metade. Deus só diz de onde você vai sair e onde você vai chegar. Deus não tem interesse, Jorgeano, de falar: olha, você vai, quando chegar aqui, você vai curvar à direita, vai quebrar as esquerdas, vai voltar para cá para poder ir. Deus disse: olha, você vai sair daqui e vai chegar lá. Mas porque ele disse que eu vou sair daqui e chegar lá, o que acontece no meio eu não me importo. Se ele disse que eu estou na terra e que eu vou chegar no céu, nem que seja me arrastando, mas eu chego lá, meu irmão. Nem que seja se arrastando, mas você chega onde Deus quer que você chegue. A gente também aprende, meus irmãos, nessa palavra, que a provação é um crivo do crente. Provação deixa crente, meu irmão, bonito, santo, puro. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo: você fique feliz quando você passa pela prova, porque você vai sair mais crente dela do que quando você entrou. Pode prestar atenção, irmão. As provas que você passa hoje, você encara completamente diferente do que as provas que você encarava no início da sua fé. Para você, quando você estava novo convertido, uma despensa vazia era motivo de você chamar Ave Maria, Pai Nosso. Misericórdia, Ave Maria, a despensa está vazia. Desesperava, irmão.
Hoje você vê as coisas indo, você vê a crise, vê a geladeira querendo ficar vazia, e você diz, tem nadinha não, eu sirvo o dono do ouro, eu sirvo o dono da prata, eu sirvo o Jeová Jiré, o Senhor da minha provisão. Porque você está mais crente, você está mais experimentado. Tem aquele ditado, tem macaco velho. Irmão, você não fica mais esperado, porque a provação, ela te deixa mais crente. Pensa que Pedro nunca mais olhou para um lago, um mar da mesma maneira que ele olhou depois desse dia? Pedro, meu irmão, depois desse dia aqui, ele nunca olhou mais para o mar revolto do mesmo jeito. Nunca mais. Então a provação é um crivo para o crente. Outra coisa muito importante é porque nesse texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 6 diz: ainda que agora importe sendo necessário. Não é simplesmente a opção. Deus quer que você passe por certas coisas difíceis na sua vida. A Bíblia diz, sendo necessário. Se você vive só debaixo de sombra, água fresca e água de coco, meu irmão, você fica besta. Você fica um crente besta. Mas você que é experimentado na prova, você é humilde. Você é adorador. Você dá glória. Você não dá lugar ao sono, ainda que ele venha. A gente percebe, meus amados e queridos irmãos, o seguinte, nesse texto também, do capítulo 14, do verso 22. Se foi Ele quem me trouxe aqui, diga comigo, Deus me trouxe até aqui, então tem um propósito. A gente deve aprender que no meio das tempestades da vida, que no meio das aflições da vida, tudo tem um propósito. Se foi Ele quem me trouxe aqui, você tem certeza que foi Deus que te trouxe essa vigília aqui? Não, deixa eu perguntar. Você tem certeza que foi Deus que te trouxe essa vigília aqui essa noite? Ou foi você que veio pela sua vontade própria? Se você veio pela sua vontade própria, então você veio assim, de meio tal, não entra de corpo todo, não entra tal. Crente que vem para a vigília pela sua própria vontade, é crente que vem para se aparecer. É crente que vem para ser mais crente que os outros. Mas crente que vem porque Deus traz para tratar. Deus traz para moldar. Deus traz para polir. Deus traz para refazer. Se tiver crente cheio demais, se achando demais, o nosso Deus é oleiro que quebra vaso, refaz de novo. Ele me trouxe para essa vigília, então Ele tem um propósito comigo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, tem um propósito para que você esteja aqui. Tem um propósito, irmão. Então se Deus não falou com você ainda, preste muita atenção em cada palavra, que daqui para 5 horas da manhã você vai receber alguma coisa de Deus, meu irmão. Glória a Jesus. Vamos para o nosso terceiro ponto, as horas estão corridas. Eu quero que você, por favor, reflita comigo, se você já tiver fechado a sua Bíblia. No verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Repita comigo, Jesus foi orar. Agora repita comigo, se prepara. Olha para cá, todo mundo. Presta atenção. Você vai repetir agora, e no final, se você é crente, você vai dar um glória a Deus espontâneo. Estou só falando que tem gente que fica distraída e não percebe. Mas olha, se você prestar atenção, no final vai ter que sair um glória a Deus se você é crente de verdade da sua palavra, tá bom? Você vai repetir comigo e você vai meditar. Diga comigo, Jesus subiu ao monte para orar por mim. Por mim. Ele subiu ao monte para orar por mim. Ele subiu ao monte para orar por mim, Major. Ele subiu ao monte para orar por mim. Pastor Henrique Jorge, se o senhor disse para mim, Gabriel, estou orando por você, eu já vou ficar feliz demais. Se o Major Joatan com essa... Joatan que pregou, meu irmão, ele não precisou nem falar nada. Quando ele começou a chorar, eu comecei também. Se esse homem de Deus aí diz, Gabriel, eu vou começar a orar por você, eu fico com o coração na boca. Missionária Aparecida Borges, esses dias me deixou sem dormir. Ela disse, Gabriel, Deus mandou eu orar por você. Aí eu coloquei a mão na cabeça
E o que era para me dar alegria começou a me dar preocupação. Eu disse: Senhor, será que eu fiz alguma coisa de errado? Essa mulher está orando por mim. Deus, a culpa é de Ellison, ele que não pega o zino, meu pai. Meu irmão, alegre o seu coração, porque todas as vezes que você está na prova, Jesus intercede ao Pai, junto ao Pai por você. Ele ora. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 26, e da mesma maneira o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso, pastor Gabriel, que você está dizendo nessa vigília? Estou dizendo a você, meu irmão, que quando não tem palavra, a prova está tão grande que falta-lhe palavras. Se preocupa não. O Espírito Santo está dizendo ao Pai tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo, tudo que tribulação aqui, não se preocupa. Enquanto você está na prova, Jesus está cuidando de você, meu irmão. Aleluia. Pastor Gabriel, eu sou falho. E se lá no meio da prova eu der um vacilo e pecar? Lá no meio da prova eu ser um vaso ruim e querer quebrar na mão do oleiro? 1 João capítulo 2, verso de número 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, nós temos um intercessor junto ao Pai. Peraí, segura o glória. Diga quem? Não, diga mais forte, que você não está com sono. Não vem mentir para mim que você não está com sono não. Diga quem? Jesus Cristo justo. Ele é que intercede por nós. Ele sobe ao monte para orar pelos discípulos que estavam no meio do mar. E aqui eu quero trazer o último ponto da minha mensagem. Primeiro ponto: grandes bênçãos em batalha por aí. Segundo ponto: provação da parte de Deus deixa o crente mais santo, deixa o crente mais puro. Terceiro ponto: eu não preciso me preocupar, Jesus está intercedendo por mim. E quarto ponto: esse, meu irmão, é para tirar o glória a Deus que está entalado na garganta. Quarto e último ponto: Ele virá nos resgatar. Muitas vezes, pastor Henrique e Jorge, no meio da prova a gente tem a impressão que Deus nos abandonou. Lá no meio do mar revolto. Gente, olha para cá. São agora 3h25 da manhã. Os discípulos entraram de tarde, repita comigo, de tarde, no barco. E da hora que eles foram até o alto mar, até na metade do lago da Galileia, meu irmão, de tarde, até alta madrugada, chorando, clamando, sofrendo. Meu irmão, que vigília difícil. Eles emendaram, na hora que eles entraram no barco até lá, a Bíblia diz aqui, verso de número 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando o barco estava? O verso 23, e chegada já à tarde. Então eles entraram lá, meu irmão, e foi castigo a noite todinha. Entrou a madrugada e eles gritando: nós vamos morrer, vai acabar com tudo. Mas sabe o que aconteceu? E quando você pensar que você está abandonado, e quando você pensar que você está desamparado, que quando você pensar que Deus te deixou, é aí que Ele surge caminhando sobre as águas. É aí que Ele surge passeando naquilo que é problema para você. Olha, é muito lindo as coisas da Bíblia, né? O problema enorme para mim, a razão da minha morte, Jesus passa por cima, caminhando como se nada tivesse acontecendo. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: irmão, aquilo que te atribula, que deixa você aflito, não se preocupa, está debaixo dos pés de Jesus. Ele é muito maior, Ele é muito maior, Ele é muito maior. Ele caminha sobre o mar revolto. Tem gente que acha que Jesus acalmou o mar para poder caminhar, mas Jesus é tão forte, tão poderoso, tão Deus do jeito que Ele é, que Ele caminha mesmo com o mar revolto, as ondas lá se acabando, e Jesus não precisa se preocupar porque Ele é Deus. E aí acontece o seguinte, meu irmão: não é só você que pensa que tudo se acabou.
Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, no verso de número 8, o apóstolo Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O apóstolo Paulo sofreu tanto, o apóstolo Paulo apanhou tanto na Ásia, que ele diz: da vida eu me desesperei, eu achei que eu ia morrer. Só que aí no verso de número 9, olha só gente, olha só, verso de número 9, após Paulo dizer eu vou morrer, no verso de número 9 do capítulo 1 de 2 Coríntios diz assim: mas em nós já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita até mesmo os mortos. O que esse texto significa? Paulo disse: eu olhei para mim e vi a sentença de morte, mas quando eu olhei para Deus, eu vi que nele havia vida. Há situações na sua vida que você olha para você mesmo e diz: aqui tem morte. Mas onde você vê morte, não se preocupe, Deus é o dono de toda a vida. Ah, meu irmão, Jesus chegou lá em Betânia. Ele chegou lá em Betânia, quando ele chega na porta do sepulcro de Lázaro, a pedra lá, Jesus disse: remova a pedra. Todo mundo só via a morte. Ainda teve um besta lá que falou e disse: ó, isso aí já está fedendo, está podre, presta mais não. Você vai abrir aí só para sentir a catinga? Só via a morte lá. Mas no momento em que eles tiraram a pedra, olha para o seu irmão e diga assim: tira a pedra, irmão. Tem irmão que está nessa vigília, que está com a pedra na garganta, não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia. Olha para o seu irmão e diga: tira a pedra, meu irmão. Tira a pedra, meu irmão. Dá um glória a Deus, aquece a garganta, levanta as turbinas. Quando eles tiram a pedra, a voz que manda no mar, a voz que manda no ar, a voz que fala e acontece, disse: Lázaro, sai para fora. Presbítero Hallison, se ele dissesse só sai para fora, se tivesse outro morto lá dentro, saía também, aproveitava a viagem. Irmãos, onde a gente vê morte, o nosso Deus chega com vida. Onde a gente vê que acabou, que é o nosso fim, Deus diz: não acabou. Não acabou, não acabou, não acabou para os crentes que vieram para essa vigília. Não acabou, não acabou, não acabou. Ele chega no tempo certo. Ele nem atrasa, nem adianta. Senhor, se apressa. Essa oração do salmista, eu tenho uns preconceitos com ela, que diz: Senhor, se apressa. Mas só anda apressado quem está atrasado. Quem está apressado é você. Deus chega na hora certa, no tempo certo. Ele não atrasa nem um segundo. Estava vendo esses dias uma curiosidade, acompanhando as Olimpíadas. Você sabia que são milésimos de segundo que definem o ganhador dos 100 metros? Meu irmão, os homens estão numa carreira, correndo mais que José quando a mulher veio lá para cima dele. Aí numa carreira, o que define quem ganha são milésimos de segundo. É uma vírgulazinha, uma porqueirazinha que faz quem ganha. E a gente acha, nós com a nossa mentalidade: Senhor, se passar de hoje, já era, se acabou. Mas deixa eu falar um negócio para você. O teu Deus não atrasa nem os milésimos de segundo. Ele não atrasa nem as casas decimal da hora. Não adianta você se apressar. Ele vai fazer a hora que Ele quer. Eles clamaram a noite toda, mas só na quarta vigília que Ele chegou. E há uma coincidência aqui. Vocês sabem qual horário nós estamos agora dessa vigília? Quando eu vi a cronograma que a missionária Aparecida Bosch mandou para mim, eu digo: é de Deus essa palavra. Não é que agora, meus amados e queridos irmãos, é a quarta vigília da noite? E vai que Jesus chegue agora e pega esses crentes que aqui estão. Vai que Jesus chegue agora e pega os crentes que aqui estão. Quando Jesus chegou lá, ele pegou os discípulos gritando. Tem crente gritando aqui, fazendo: nós somos pentecostal, nós gosta de dar glória, nós gosta de dar aleluia, meu pastorzinho Chico Chaga. Glória a Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pelo rio,
não te afogará. Sabe por quê? Você passa. A Bíblia diz quando passa, não diz se passar. Diz quando. Quando você passar pelos problemas, não se preocupa, Deus é contigo. Deus é contigo. E por que, pastor Gabriel, não preciso me preocupar? Você diz, verso 4 de Isaías 43 diz assim. Verso 4, presta atenção, essa palavra aqui é forte. Isaías 43, 4. Visto que foste precioso aos meus olhos. Olha para o irmão que está do seu lado, eu prometo que é a última vez que eu vou fazer isso. Fala assim para ele, você é a preciosidade de Deus. Você é precioso demais. Ah, meu irmão, vou fazer só isso, diga, você é precioso demais. Precioso demais para morrer na prova. Precioso demais para morrer no deserto. Você é crente, meu irmão. Você é lavado, você é remido, você é comprado. O hino que o Major cantou, você tem valor. Ora, se eu que sou eu não vou deixar nenhum tesouro meu se perder, imagina Deus. Você, meu irmão, se tiver um anel seu, ou alguma coisa que você queira muito, que você guarde, você não deixa se perder. Você não deixa. O que é precioso para você? Seu celular, eu duvido você perder. Que acolá você perde, mas você fica tão desesperado. Precioso, vale, tem valor. O que você está querendo dizer com isso, pastor Gabriel? Eu estou querendo dizer que você é precioso para Deus. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Ele não vai morrer no meio desse mar. Meu irmão, um crente só morre para a vida e ressuscita para o céu. Na hora certa, diga comigo, na hora certa. Mas diga crente, crente mesmo até os outros, diga na hora certa, eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. Eu comentei essa palavra logo quando teve o estouro da segunda onda. A gente abriu a igreja em agosto. Abrimos aqui para fazer o culto ao ar livre. Quando foi em que mês? Foi janeiro? Janeiro. Foi. Não, março foi no ano passado. Eu digo que a gente teve que fechar de novo. Eu acho que a gente teve que fechar mais ou menos em janeiro de novo. A igreja abriu, depois teve que fechar. E os irmãos, pastor Gabriel, mais um ano sem igreja. Acabar com tudo, vou morrer. Diga, irmão, não se preocupa não. O Deus que guarda da primeira onda, guarda da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Pode onda se levantar, mas crente que é crente caminha sobre o mar, caminha sobre a onda. Eu creio, meus amados e queridos irmãos, que ainda essa noite eu vou ver crente caminhando sobre o mar. Aí soube a sé. Eles passaram a noite toda clamando, chorando. Que nem a gente aqui, passou a noite toda de joelho dobrado. Teve pra gente aqui que 15 minutos foi sofrimento, viu? Inventaram de ir no banheiro nos 15 minutos. De comer um bolo ali na sala escondida, eu vi. Quem tá rindo comeu, né? Eu fui ali beber água. Quando eu voltei, eu perguntei à minha esposa: amor, que cheiro de comida é esse? Diga aos irmãos que quer ser arrebatado primeiro, já foram comer ali. Irmão, presta atenção, olha para cá. A gente pode estar clamando, de joelho dobrado a noite todinha. E talvez você tenha chegado aqui essa noite e vi tanta gente chorar. Eu me emocionei porque quando eu estava passando, quando o pessoal se levantou, eu estava olhando nos olhinhos dos crentes da Pão da Vida, tudo cheio d'água. Diga, esse povo só basta mandar se ajoelhar que já começa a chorar. Eu olhei para a Clenilda Maia, não sei se ela ainda está aí, a missionária Clenilda Maia. Quando eu olhei, está lá atrás dela, que foi beber água. Quando eu olhei, os olhos dela vermelhos, irmão. Eu digo, valha Jesus. Quando eu estava voltando, eu encontrei com a pastora Gemima, os olhos que chega estavam ardidos de vermelho. Meu irmão, você pode estar chorando a noite toda, clamando a noite toda, sofrendo a noite toda. Mas na hora que ele chegar, ele vai dizer para você, vem, 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 vem comigo, irmão. Vem, irmão. Pode vir, irmão, vai dar um glória a Deus aí, irmão, diga vem. Jesus vai dizer para você, vem. Diga assim, Jesus me chama. Diga comigo, diga, Jesus me chama. Ah, igual chama que eu vou, Jesus, chama que eu vou. Se Jesus chamar você para caminhar sobre a água, tu vai, irmão? Tu vai, irmão?
Ainda essa noite vai ter crente aqui caminhando sobre a onda, caminhando sobre o mar, caminhando sobre a dificuldade e sendo cheio do poder de Deus. Vigília é sinônimo de vitória. Não tem uma vez que o povo de Deus faça uma vigília que é para não ver resposta do céu. Quero encerrar dizendo isso, minha participação. Que essa palavra te impulsione a crer que toda vez que você faz uma vigília, Jesus aparece sobre tudo, meu irmão. Caminhando sobre tudo. Seja qual for sua dificuldade, seja qual for sua aflição, nosso Jesus passa por cima e salva você. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.